primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Claro que nós estamos com essa série pegando carona com aquele que também é um referencial para nós, de reformado, Jonathan Edwards, que escreveu as suas resoluções. É um livraço aí, já citamos aqui esse livro, não é? Leia, pelo menos como referência, as resoluções de Jonathan Edwards. Entendeu, Ed? Ed e Carol. Ed e Carol. Quando eu falo agora Ed e Carol, aí eu logo olho para Joelso, né? Porque quando a primeira vez eu citei Ed e Carol, aí Joelso ficou Ed, Carol. Então, leu esse livro. E aí está uma caricatura, não é? Uma fotozinha antiga aí do homem. Quem gosta de beleza, é só imitar Jonathan Edwards. Tá bom? Um livraço, um homem de Deus, um gigante norte-americano. Um gigante norte-americano. Mesmo morto, mesmo tendo seu corpo sepultado, a sua literatura fala até hoje. Até hoje. Então, pegando carona com ele, resolvemos também relembrar as nossas resoluções para 2023. Baseado em Mateus 22 e Mateus 28. Vamos lê-los rapidamente o texto? Mateus 22, versículo 34. E depois da leitura de Mateus 22, versículo 34, vamos para Mateus 28, a partir do 18. E o texto está aí projetado. Vejam como o narrador narra, não é? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Pois no texto anterior, o narrador narra os saduceus tentando pegar Jesus Cristo, e eles foram calados. Aí em seguida entra em cena os fariseus. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja, ele não queria aprender. O próprio texto diz, experimentando. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, ele prossegue. Semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, o nosso Messias Rei disse, aí está um resumo da lei moral. Aí está um resumo da lei vigente de Deus. Um resumo dos 10 mandamentos. E aí está um resumo do resumo. Ok? Agora vamos para Mateus 28, um outro texto que nós estamos usando, repito, pegando carona com colegas que trabalham com plantação e revitalização de igrejas. Versículo 18, Mateus 28, versículo 18. Jesus, lembrem-se o contexto aí. Aí agora ele está já no estado de exaltação. Ele está no limiar do estado de exaltação. Está no início. E o início começou com a ressurreição. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, exaltação, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por esta razão, em virtude disso, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, para encerrar o momento de leituras seguidas, Mateus 23, versículo 23 apenas. E aí vai ser o assunto de hoje, para amarrar tudo. Mateus 23, esse versículo faz parte de um sermão bem extenso. Esse sermão se encontra em todo o capítulo 23. Quando ele, tete a tete com os fariseus, ele confronta. E um dos confrontos é este: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do comínio, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora observem onde é que está aí o equilíbrio. O equilíbrio que ele traz. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso é fantástico. Fantástico. Então vamos relembrar. Já eu volto para esse texto aí. Vamos relembrar as nossas resoluções para 2023, que é nossa. Quando em Mateus 22, versículo 34, e os versículos seguintes, Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, nós temos aí adoração. Adoração. Também pública, congregacional e pactual. Ame o Senhor, adore o Senhor, dê prioridade ao Senhor. Nós teremos 52 domingos em 2023, não é isso, Jade? Isso. 52 domingos em 2023. A resolução é essa. Com exceção da obra de misericórdia, é a nossa linguagem confessional, e da obra de necessidade, não falte. Não deixe de estar na congregação dos santos no dia do Senhor. Faça um xizinho, coloque os 52 domingos e faça um xizinho, cada domingo, como uma resolução. Opa! Já pensou que legal? Na próxima festa da colheita, fazemos aqui a citação. Ah, pastor, eu consegui, dos 52 eu consegui 40. Claro que ninguém vai conseguir os 52 domingos, não é por razões diversas. Mas já pensou? Não é presbítero Humberto, presbítero César, presbítero Adualdo. Tem mais presbítero aqui que eu não estou enxergando. Já pensou? Ah, eu consegui 35. Os outros, teve uma obra de misericórdia que eu não pude comparecer, eu tive que socorrer alguém, eu mesmo adoeci. Uma obra de necessidade, eu precisei viajar, ou fui escalado para trabalhar, tranquilo. 52 domingos. Segundo, ele prosseguiu dizendo: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ministério, serviço prestado ao outro. Você serve o outro verdadeiramente se você o ama. Amar a Deus, esse amar a Deus deve refletir no amor para com o outro. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é ministério. Como é que eu amo? Como é que eu posso amar minha irmã Ilka? Servindo-a, usando os talentos e os dons que o Messias Rei me deu para servi-la e visando o crescimento dela. Eu sirvo o presbítero Humberto visando o crescimento dele e assim sucessivamente. Então vamos fazer isso? 2023, acabar com essa mentalidade de cristianismo consumista, de cristão cliente, que vem para ser servido. Não, você vai chegar aqui para servir.
É a mulherada chegando para Raquel: Raquel, em que eu posso ajudar no projeto Suzana? Olha que bênção. Sandra, em que eu posso ajudar? Ou Elaine, na SAF? Não é não? Mão amiga na dor. O MP. UPA. Não é, Davi? João, todo mundo servindo. Marcos 10:45, João, Cristo disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Todo mundo se colocando à disposição. Projeto Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Vamos lá. É a igreja nas ruas, nas praças e nas casas. Pastor, eu me identifico com isso. Bora lá. O que eu posso ajudar? Eu quero, semelhante aqui, olha, o próximo trabalho na orla, eu quero ajudar a carregar a caixa. No próximo trabalho na orla, eu quero falar também, pastor, eu gosto. O senhor me concede 5 minutozinhos, bem, depois de um treinamentozinho eu perceber que dá mesmo, a gente dá. Qual é o problema? A ideia aqui é justamente detectar os talentos e os dons e liberar para fazer a obra de Deus. Claro que não é dar por dar, né? Para não colocar ninguém em constrangimento. Então, ministério. Ministério. Aí vamos para Mateus 28, resolução para 2023. Ele reivindica: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aí agora vai usar uma conjunção conclusiva. Portanto, é conjunção conclusiva. Portanto, por esta razão, em virtude disso, ide e fazei discípulos. Missões, missões, missões. O nosso colégio pastoral, estivemos reunidos recentemente, e um dos assuntos que nós temos com frequência conversado é missões. O que podemos fazer para ajudar o missionário tal? Além da ajuda que como igreja já mandamos, porque o dízimo desta igreja que vai para o Supremo Concílio é também contribuição com missões. Mas é necessário também que a igreja prossiga também tendo contato direto com seus missionários. Então Deus seja louvado, ter um colégio pastoral que o assunto missões sai com frequência da boca dos seus presbíteros. Isso é maravilhoso. Agora eu pergunto, esse assunto é só nosso, é um dever só nosso como pastores, como presbíteros, como bispos? Não, deve ser toda a igreja. Toda a igreja. Todo mundo envolvido. O nosso ministério infantil, departamento infantil, Minha Cidade para Cristo, voltado para crianças. Não fazer apenas uma única vez, fazer mais vezes. Só que para a Wanda fazer mais vezes, ela não consegue fazer sozinha. Não é assim? Então vamos fazer mais vezes. Minha Cidade para Cristo, voltado para as crianças. O projeto Zaqueu Minha Cidade para Cristo é da SAF, é da OMP, é da UPA, é da UPH, que já embrionária, é do Ministério de Família, é de todos nós. Missões, ide fazer discípulos. Aliás, o nosso tema anual do projeto Zaqueu Minha Cidade para Cristo é mais um discípulo. Vamos citar isso domingo no sermão. Mais um discípulo. Eu quero ter o privilégio de ver o colégio pastoral no final de 2022. Ó Senhor, nos dê esse privilégio de estar examinando pessoas que Deus arrancou das trevas para a luz. Passou pela classe catecúmeno. E agora estamos sabatinando o irmão ou a irmã. E em seguida fazer a sua profissão de fé e batismo. Temos que sonhar. Sonhar grande. Porque o nosso Deus é grande. Missões. Mas o texto prossegue. Ide, portanto, fazei discípulos. Batizando. O batismo
também carrega a seguinte mensagem: insira-os no corpo de Cristo, acolha-os, ou seja, comunhão dos santos, comunhão dos santos. Olha, gente, Cristo, o Rei, ele disse tanta coisa só em dizer batizando-os em nome do Pai, aplicar o sinal e o selo da aliança, que é o batismo, o sacramento do batismo, vai para além do momento que acontece. Quando nós estamos aqui usando o batistério da igreja, estamos aqui fazendo a pública profissão de fé de alguém, em seguida aplicamos o sinal e o selo da aliança, é o próprio Deus que está fazendo aquilo, gente. O próprio Deus está dizendo para a pessoa: doravante, eu sou o teu Deus e da tua descendência. Mas sabe o que ele também está dizendo para a igreja? Doravante, essa pessoa é membro da minha família. Acolha-o. Acolha essa pessoa. Abracem ela. Amem, cuide dela. Isso é lindo, gente. Só na palavrinha batizando-os, Cristo está dizendo: insira-os na igreja. Acolha-os, abrace-os. Não é forte, Aninha? É forte. Entendeu uma das razões do porquê gostamos de agregar? É porque além de ser prazeroso, é um mandamento dele, batizando-os. Que em 2023 possamos agregar as pessoas. Agregar aqueles que já estão e agregar aqueles que virão. Preste bem atenção. O presbítero Jorge, que está ali, chegou há pouco, domingo, ele chegou para mim após o culto e disse: que bênção, pastor. Você ouviu a quantidade de gente? E olha que algumas pessoas já tinham viajado. Eu falei: verdade, presbítero Jorge. E isso é só o começo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É só o começo. Mas para isso, prossigamos. Praticando o que temos dito aqui. Somos uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. Batizando-os, comunhão, resolução. É a UMP agregando, abraçando os jovens que estão chegando. SAF, a mulherada. Eu tenho uma ideia boa aí, Sandrinha. Para na hora certa não ver cada mulher daqui da igreja na SAF. A gente vai sentar e conversar. SAF é bênção. Comunhão, comunhão. Mas o texto prossegue: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os, ainda o 19, né? E o 20. Ensinando-os a guardar algumas coisas que for do interesse de vocês, deles. Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que o pastor achar que seja legal, não. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse. Sabe o que é isso? Discipulado. É o que está acontecendo agora nesta reunião de doutrina. A nossa reunião de doutrina poderia ser numa quarta, o dia não é a questão em si. O nosso caso aqui é na quinta, reunião de doutrina e oração. Não é porque nós não temos o que fazer que estamos aqui. Nós estamos aqui porque é a principal coisa que temos que fazer. Sermos todos nós discipulados. Prosseguirmos nesse discipulado contínuo. Que tem como finalidade sermos mais e mais parecidos com quem? Com Cristo Jesus. Reunião de doutrina é discipulado. Já falamos isso aqui. Quando a SAF tem as suas departamentais, e queremos que cada mulher entenda isso é discipulado.
Tudo que vocês fazem lá é discipulado. Deus seja louvado. Então não deixe de ir para a sua departamental, não. O MP, encare isso, discipulado, ensinando-os a guardar. O liturgo, gente, quando faz uso do púlpito, a liturgia, vocês já perceberam? A liturgia, o processo de liturgia, liturgiar é discipulado. Isso é lindo. Nós estamos discipulando a igreja até quando estamos orando. Quando estamos cantando. Olha a importância da escolha dos bons cânticos. De como cantamos. Adoração, ministério, serviço prestado ao outro, comunhão dos santos, viver como família de Deus. Faltou antes, né? Adoração, ministério, missões, comunhão dos santos, discipulado. Aí você diz, pastor, e Mateus 23? Onde é que entra aí? Que resolução é essa? Então agora Mateus 23 é o assunto de hoje. Queremos arrematar agora. Veja, aonde queremos chegar? Queremos ver esta igreja potencializada em 2023, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Para isso precisamos entender um detalhezinho que ele colocou ali, o rei. Mateus 23, 23. Tem um detalhezinho ali no finalzinho que você vai perceber onde queremos chegar. Que você já sabe, gente. Vamos apenas relembrar usando linguagem técnicas que vocês já conhecem também. Ele está confrontando os escribas e os fariseus. Depois que ele está confrontando, por quê? Vejam, ele reconhece que os escribas e fariseus faziam o quê? Davam o dízimo de quê? De acordo com os tempos. O dízimo da hortelã, do endro e do comínio. Ele está censurando isso aí? Não. Ele não está censurando o fato deles serem dizimistas. O problema, o texto deixa bem claro, é que eles eram dizimistas, davam o dízimo do hortelã, o dízimo do endro, do comínio, mas não faziam o mais importante: praticar a justiça, a misericórdia e a fé. E aí eu quero fazer aqui uma explicaçãozinha do mais importante. E aí as nossas confissões de fé falam sobre isso, o nosso catecismo. Quando eu usei aqui a expressão o mais importante, não estamos tirando a importância do dar o dízimo, não. O dízimo é importante. Mas muito mais importante é a justiça, a misericórdia e a fé. Porque se eu der o meu dízimo sem a justiça, a misericórdia e a fé, para Deus esse dízimo está maculado. Por isso que ele encerra assim, o segredo. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, continue fazendo, sem omitir aquelas. Cristianismo equilibrado, linguagem de John Stott. Cristianismo equilibrado. Essa é a linguagem do velhinho John Stott. Já ouviram falar nele? A liderança já. Mas a membresia aqui, já ouviram falar nesse nome? John Stott? Muitos já ouviram, né? Já está com o Senhor. Pastor anglicano. Tem livro dele aí muito bons. Ele escreveu muito nessa área de igreja. E tem um livrinho dele falando sobre cristianismo equilibrado. O que é um cristianismo equilibrado? Está aí um exemplo, Cristo dando. É entender que não é isso ou aquilo. É isso e aquilo. É dar o dízimo e também praticar a justiça, a misericórdia e a fé.
Um cristianismo desequilibrado tem a tendência de viver assim, ou é isso ou aquilo. Ou seja, cristianismos extremados, doentios. Não é, João Paulo? Doentios. Olha como Cristo é perfeito. É baseado num texto como esse e outros mais, que eu não abro mão mais dessa linguagem que vocês já ouviram aqui. E como professor por muitos anos no seminário em Recife, eu sempre batia nessa tecla. A primeira aula de teologia sistemática eu falava sobre isso. Cristo disse: deveis fazer isso, deveis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Olha só, Ed, Carol, sobre o que nós conversamos. Fé reformada, saudável, equilibrada. E a linguagem técnica que usamos para isso, se nós prosseguirmos como já estamos fazendo, melhorando, assim como foi bênção em 2022, será bênção em 2023. O que, pastor? Vamos lá, vamos direto ao assunto. Então eu vou repetir novamente. Ele disse: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então vamos lá. 2023. Se esta igreja prosseguir sendo zelosa na sua ortodoxia, para aqueles que estão chegando na igreja agora e nunca ouviram essa linguagem, ortodoxia, uma linguagem bem simples, 2 pontinhos, é doutrina correta, doutrina bíblica e correta, doutrina apostólica, que hoje é apelidada de fé reformada. Entendeu? Ortodoxia. Uma igreja que prevalece, tem até um livro com esse título, Igrejas que Prevalecem. É uma igreja que não abre mão da sua ortodoxia bíblica, cristã, histórica e, no nosso caso, reformada. Não vamos abrir mão. Porque abrir mão da nossa ortodoxia bíblica, cristã, histórica e reformada é a gente virar as costas para o próprio Senhor da igreja. O próprio Senhor da igreja. Ele disse o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todo que ele ordenou. Paulo escrevendo no discurso de despedida aos presbíteros da igreja de Éfeso, dentre outras verdades, ele disse assim: eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É baseado nessa convicção que ele disse: eu estou limpo, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Ortodoxia. Agora, uma igreja só com ortodoxia, ela é saudável? É equilibrada? Não. Tem igrejas aí que têm ortodoxia, mas estão morrendo. Sabe por quê? Está faltando uma outra palavrinha que você já conhece. Ortopraxia. Uma prática correta. Se ortodoxia é doutrina correta, ortopraxia, prática correta. A gente tem que zelar por isso. Veja o que Cristo disse: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele não disse: parem de dar o dízimo. Não, ele disse: deveis fazer estas coisas sem omitir aquela. Equilíbrio. Qual foi a igreja, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que está em Apocalipse, de forma bem mais clara, sofreu desse desequilíbrio aí? De um tipo de desequilíbrio. Qual foi? Logo no início, a igreja de... Ele elogia a igreja pela ortodoxia, que é o terceiro ponto ainda,
Mas ele vai lá e diz o quê? Tenho algo contra ti. Tenho, porém, algo contra ti. Qual foi a igreja? Com exceção da liderança? A membresia, vamos lá, a mulherada gosta de participar disso. Joel, você vai dar um chocolate quem acertar. Éfeso. Está logo lá, gente. Pegamos uma série aqui. Éfeso. Desequilíbrio. Entendeu? Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. Agora, veja. Uma igreja pode ter ortodoxia, pode ter ortopraxia e ainda assim ela está diante de Deus desequilibrada. Sabe por quê? Porque uma ortodoxia, uma ortopraxia, uma prática correta, externa, sem o amor, ela se torna uma ortopraxia farisaica. Por isso a terceira palavrazinha que é o elo. O elo é o que amarra, é o que impede que a ortodoxia da igreja seja morta e é o que impede que a ortopraxia seja farisaica. Ortopatia, ortopatia. Vamos lembrar, ortopatia, afeições corretas. Entendeu, Carol? E Ed? Eu estou citando o nome deles porque eles estão se apaixonando pela fé reformada. Já se apaixonaram, não é? E disseram para mim, pastor, estamos conhecendo ainda, mas já estamos encantados. Estivemos recentemente no gabinete pastoral e eles expressaram isso. Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. Mas qual é o elo de equilíbrio aqui entre as duas? Sem ele, a ortodoxia é morta e a ortopraxia é farisaica. O que é que impede isso de ser morta ou farisaica? A ortopatia, amor. Se você pegar o slogan do calvinismo, são duas mãos com um coração. Já viram o slogan do calvinismo? A logo, digamos assim, a logomarca de João Calvino. E o coraçãozinho. Sabe o que é a mensagem ali? Meu coração entrego a ti. O que foi que Cristo disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Entendem por quê? E aí eu quero encerrar lendo esse texto apenas. Por favor, sonoplastia abençoada, gratidão por vocês, gratidão pelo nosso ministério de cântico e gratidão pela nossa sonoplastia. Põe aí 1 Coríntios 13, e eu vou encerrar essa parte lendo esse texto com vocês. Breves comentários. Ortopatia. Olha por que Paulo vai dizer o que ele vai dizer. Observem. Eu posso ter, se eu tiver ortodoxia sozinho, eu vou ter uma ortodoxia morta, moribunda. Se eu tiver ortodoxia mais ortopraxia, eu posso ter uma ortopraxia farisaica, hipócrita. Mas se eu tiver os três, a ortopatia, com os três, aí, meu irmão, é cristianismo saudável, verdadeiro, frutífero. 1 Coríntios 13, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Vai ser projetado ali. Gente, veja que coisa linda. Paulo está corrigindo pastoralmente a igreja que está fazendo mau uso dos dons. Presbítero Moisés. Aí ele vai, olha, observem a transição que ele faz. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, a igreja conclua, se não tiver, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Prossiga, olha, ortopraxia. Aí é ortodoxia, vamos lá. Fazendo aqui um gancho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ortodoxia. Isso é ortodoxia. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver nada, serei. Eu posso ter, se eu tiver ortodoxia, mas não tiver amor, essa ortodoxia só me condena diante dele. Agora observe a ortopraxia
sem ortopatia. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, isso é ortopraxia. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gente, isso é forte. Isso é forte. Vamos lá. Ele vai agora, olha, descrever o amor. Quer uma descrição de amor de Deus? Está aí. Se você quiser transferir, botar o nome de Jesus, eu tenho um livro que o autor, filho de Billy Graham, um pastor presbiteriano, ele comenta, ele escreveu um livro só comentando esse capítulo. Aí ele recomenda você trocar o nome amor e botar Jesus Cristo. É a mesma coisa quase. O amor é, toda a igreja, paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Ah, que coisa linda, gente. Para fechar a leitura, pode passar aí, Guilherme. Versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vamos lá. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Queremos chegar àquela última partezinha. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora observe que chave de ouro, estes três. Porém, o maior destes é o amor. É o amor ágape que legitima a minha ortodoxia. É o amor ágape que me dá o direito de confessá-la e ter crédito por isso. E acreditar. E ser acreditado. Não, esse é autêntico. É o amor ágape que faz com que a minha ortopraxia não seja farisaica. Irmãos amados, 2023. Resolução nossa. Prosseguirmos sendo uma igreja ortodoxa, ortoprática e ortopática. Uma igreja com afeições aquecidas por Deus. Que os nossos corações possam arder como os corações de quem? Bíblia, Lucas. Dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles mesmos testemunham um para o outro. Não é que na medida em que ele falava, ele que é Jesus, os nossos corações ardiam. Que o Senhor nos abençoe.